Você está no canal no Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ e estamos juntos para mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, quero pedir a você, caso ainda não seja inscrito, que dê essa moral para a gente aí, se inscrevendo, ativando o sininho para receber as notificações, deixando seu like que é importante, sendo membro e fazendo parte do nosso grupo de WhatsApp e também seguindo a gente aí nas redes sociais, no Instagram, @no Radar Vascaíno e também no X, @radar_vascaíno. Bem, minha gente, com os resultados, aliás, com o resultado de ontem, a partida que fechou a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, vitória do Cruzeiro por 1-0 em cima do Goiás, realmente a situação para o campeonato ficou uma coisa assim, né, complicada e bem complicada. O Vasco vai ter uma missão dificílima hoje, que é um jogo contra o Corinthians. Jogamos em casa, uma partida que a gente tem tudo aí para conseguir quebrar um tabu esse que a gente não vence do Corinthians desde 2010, tanto aqui no Rio de Janeiro como em São Paulo. Quer dizer, são 13 anos aí nessa draga. O time do Corinthians não é essa coisa toda? Não é. O Vasco também não é. Mas eu acho que hoje é dia de quebrar esse tabu, até porque a gente já teve um time até melhor e não conseguiu vencer o Corinthians. Mas eu acho que hoje, pela característica da partida, a torcida tem que ter paciência, tem que ter calma. Não adianta ficar ansioso, que vai piorar o jogo. Vai ser um jogo truncado, um jogo difícil, um jogo para 1-0. E olhe lá, se for mais, ótimo. Tomara que o Vasco consiga, né, vencer bem. Mas é uma partida muito difícil. E antes de mais nada, eu vou falar aqui para você o que é o tabu. O que significa o tabu? O significado de tabu geralmente se refere a uma proibição da prática de qualquer atividade social que seja moral, religiosa ou culturalmente reprovável. Dizer que algo que é um tabu pode significar que é sagrado e, por isso, interdito qualquer contato. Ou pode também significar algo perigoso, imundo, impuro. Cada sociedade possui seus próprios padrões morais. Tabus existentes em uma cultura podem não existir em outras. Os tabus são criados por convenções sociais, religiosas e culturais. São meios de preservar os bons costumes da sociedade, limitando a prática de determinados atos ou evitando falar de assuntos polêmicos. Os tabus estão relacionados à linguagem, em que há proibição de pronunciar palavrões e outros nomes imundos, por exemplo, diabo. Os comuns tabus aos sexos, considerados pecados religiosos, ou mesmo as restrições alimentares, comer carne humana ou de determinados animais, sangue, etc. O eufemismo é uma linguagem à qual se recorre com frequência para evitar o tabu. Quebrar um tabu pode acarretar castigo divino, além da culpa, constrangimento, vergonha e etc. Olha, se realmente isso aí é a definição do tabu, eu espero então hoje, né, quebrar esse tabu e ter um pecado divino, que é a vitória do Vasco hoje em cima do Corinthians. Bom, vamos agora dar uma analisada aqui rápida, né, na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar aqui na tela para você. Tá aí. O Palmeiras é líder com 63, com o Flamengo em segundo também com 63. O Botafogo é o terceiro com 62 e o Atlético Mineiro fecha o G4 com 60. O Grêmio aparece em quinto com 59 junto com o Bragantino, fazendo aí a pré-Libertadores. O Fluminense é o sétimo com 53. Atlético Paranaense é o oitavo com 52. O Cuiabá aparece em nono com 48. O São Paulo em décimo com 47. O Internacional abre a segunda página em 11º com 46. Aí você tem o Fortaleza com 45 em 12º. Aí vem a turma do 44. Cruzeiro e Corinthians, 44 pontos. Cruzeiro em 13º, Corinthians em 14º. Santos em 15º com 43. O Vasco
sendo o primeiro fora da zona de rebaixamento em 16º com 42, e aí vem a turma do rebaixamento, Bahia 41, 17º, e os rebaixados, Goiás em 18º com 35, Curitiba em 19º com 29, e o América Mineiro em 20º com 21 pontos. Muito bem. Dito isso, a gente agora vai mostrar aí a tabela do Campeonato Brasileiro, a 36ª rodada, começa hoje, com o jogo Vasco e Corinthians. Amanhã, você tem aí o Santos jogando com o Fluminense, Flamengo jogando com o Atlético Mineiro, o Bahia jogando com o São Paulo, o Cuiabá jogando com o Internacional. Aí na quinta-feira você tem Palmeiras e América Mineiro, Coritiba e Botafogo, joga na quarta-feira também. O Grêmio joga com Goiás, e você tem também o Cruzeiro jogando com o Atlético Mineiro, aliás, com o Atlético Paranaense, e o Bragantino jogando com Fortaleza. Você está vendo aí na tela que esses jogos em verde são jogos que a gente vai ter que observar, né? Em primeiro tem o jogo do Vasco em vermelho, que é o jogo do alerta, e em segundo você tem, no outro plano, os jogos em verde que eu destaquei. São eles Santos e Fluminense, Bahia e São Paulo, Cuiabá e Internacional, Cruzeiro e Atlético Paranaense, e também o Bragantino jogando com Fortaleza. Eu estou falando isso por quê? Porque, no meu modo de ver, o São Paulo, que tem 47 pontos, matematicamente ainda não está livre do descenso. Resta uma vaga, e se você botar do São Paulo até o Bahia, são 8 times disputando uma vaga. É improvável que o São Paulo caia? Sim, assim como eu acho também que o Internacional, com 46 pontos, dificilmente vai cair. O Fortaleza está com quase pezinho fora, está com 45 pontos. Esse aí também, para mim, escapa. Depende do resultado. Agora, você tem aí, do Cruzeiro para baixo, são 6 clubes disputando uma vaga. Não é isso? 5 clubes disputando uma vaga. Então você tem o Cruzeiro com 44, o Corinthians com 44, o Santos com 43, e o Vasco com 42 e o Bahia com 41. Diante disso daí, o que eu vou fazer agora com você? Eu vou perguntar a você qual clube tem a pior tabela do campeonato no seu modo de ver, né? Eu vou colocar aí na tela, um por um, para a gente poder analisar aí e tentar verificar quem tem a pior tabela do campeonato. Começando pelo Bahia, que tem 41 pontos. O Bahia joga agora com São Paulo em casa, joga com o América Mineiro fora e joga com o Atlético Mineiro em casa. O Vasco, que tem 42 pontos. O Vasco joga em casa com o Corinthians, joga fora com o Grêmio e joga em casa com o Bragantino. O Santos joga em casa com o Fluminense, joga fora com o Atlético Paranaense e joga em casa contra o Fortaleza. Você tem aí o Corinthians. O Corinthians joga fora com o Vasco, joga em casa com o Internacional e joga fora com o Curitiba. Agora, o Cruzeiro. O Cruzeiro joga em casa com o Atlético Paranaense, joga fora com o Botafogo e joga em casa contra o Palmeiras. E para finalizar, o Fortaleza, que joga fora contra o Bragantino, joga em casa com o Coritiba e joga fora com o São Paulo. Aí, meu amigo, eu pergunto para você, quem tem a pior tabela e quem vai cair no Campeonato Brasileiro? É uma situação aí alarmante. Sinceramente, eu não esperava que a gente fosse passar por isso, mas, infelizmente, estamos passando, e é bom a gente abrir o olho, porque se perder o jogo hoje, o negócio pode ficar esquisito. Vou falar em jogo, a provável escalação do Vasco para a partida contra o Corinthians pode ser essa aqui. Mudanças no time, viu? Léo Jardim, Puma, Medel, Capasso e Lucas Piton, Zé Gabriel, Jair e Paulinho, e Paier, Gabriel Peck e Verrete. Esse aí é o provável time do Vasco para a partida contra o Corinthians. Não sei se ele vai vir num 4-4-2, colocando o Paier no meio de campo, junto com Zé Gabriel, Jair e Paulinho, ou se ele vai botar o Paier no ataque, fazendo 4-3-3, com o Paier, o Gabriel Peck e o Verrete no ataque. O importante é que o time entre concentrado, que a torcida jogue junto,
que a torcida tenha consciência de que qualquer coisa que aconteça hoje ainda não é o fim. Então, nada de hostilizar e depredar o estádio, fazer baderna, porque senão a gente não vai jogar a última partida em São Januário, que é contra o Red Bull Bragantino, e que provavelmente vai definir a nossa vida no Campeonato Brasileiro. Só depende de nós. Vamos torcer para que a gente consiga vencer essa partida hoje. Bem, minha gente, esse era o vídeo que eu gostaria de colocar agora, lembrando a você que às 8h30 a gente está de volta com o pré-jogo e às 23h30 o pós-jogo aqui no Radar Vascaíno, e eu conto com você. Se você ainda não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê mais tarde. Um abraço e até já.